Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e bem-vindes à Escola das Bruxas, onde a magia é a nossa verdadeira realidade. E eu vim aqui hoje falar sobre um assunto que foi o assunto do momento aí no último mês, que foram as eleições do Brasil em 2022. Não é um tema que se feche só nas eleições, mas eu quero utilizar, né, esse acontecimento para que a gente reflita sobre outros assuntos, né? Porque a mente filosófica, ela trabalha assim, ela usa os acontecimentos externos como uma desculpa para reflexões internas. E eu também quero falar sobre a diferença entre ser bruxa e ser um mago, né? Pensando um pouco nos arquétipos da bruxa e do mago, eu quero trazer para você como é que você pode ativar o arquétipo da bruxa e como é que você pode ativar o arquétipo do mago, independente do seu gênero. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber um vídeo fresquinho como esse, uma brisa minha. Toda terça-feira eu gravo esse vídeo na própria terça-feira para que eu fale também sobre temas atuais. E toda quinta-feira uma meditação fresquinha para você também, para que você tenha pelo menos 10 minutos para você na sua semana. Eu acho que ainda pedi muito, né? Então vamos ao conteúdo. Então vamos lá, eleições 2022. Quando a gente pensa em eleições, né, nesse regime democrático a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, né, para as pessoas que estão me assistindo de outros países, a gente está falando sobre a democracia brasileira, a gente está falando de qualquer forma de macropolítica. É uma política que é feita num nível de mais de 1.000, 1 milhão, milhões de pessoas, né? Então a gente está envolvendo aí uma verba pública muito grande, muita energia, né? A gente está envolvendo uma estrutura que por si só é uma estrutura falida, né? É uma estrutura que reflete muitas das nossas sombras sociais e muita da nossa incapacidade coletiva de acreditar e viver uma abundância de recursos. Porque a gente sabe que o planeta Terra, ele tem recursos abundantes para que todo mundo vivesse bem, para que todo mundo vivesse em paz, para que todo mundo vivesse feliz. E isso não acontece por algum motivo, né? Já há muito tempo que isso não acontece. Então, se a gente sabe que isso não acontece e que a gente tem todos os recursos para fazer isso acontecer, a gente entende que essa estrutura macropolítica é uma estrutura falida. E aí, o que a gente faz com essa informação? Para começar, retomando aquilo que eu falei no começo do vídeo, é uma informação externa que eu trago para refletir internamente, né? O que eu posso fazer diante dessa macropolítica que tem uma estrutura falida e que eu posso ter uma preferência por uma redução de danos, de acreditar mais numa filosofia e num modelo político de direita, ou acreditar mais numa filosofia ou num modelo político de esquerda, mas de qualquer forma, qualquer um desses modelos, a gente já percebeu historicamente que eles não funcionaram, e não é porque eles não são bons, é porque a estrutura em si está falida. E essa estrutura foi construída por seres humanos. Então a minha reflexão interna é como eu, dentro do meu centro, dentro de mim, posso construir uma estrutura política que funcione, que seja boa para mim, que seja boa para o meu ecossistema, porque eu sou uma estrutura política de trilhões de células, né, que vivem dentro de mim, que vivem aqui. Eu sou essas trilhões de células. Então, o que eu posso fazer por mim que seja uma boa política, né? Porque como que eu posso querer uma política de fora, que uma política de fora seja benéfica, se a minha política de dentro não é benéfica? E claro que eu tô falando isso, gente, já é um nível muito privilegiado ter o tempo e o espaço da gente estar aqui, de você também que está aqui me ouvindo, da gente ter essa reflexão, ok? Não vamos desconsiderar os privilégios que estão em jogo quando a gente tem a capacidade de fazer essa reflexão que a gente está fazendo, e também não vamos desconsiderar pessoas que nesse momento estão em nível de vulnerabilidade social tão grande que precisam sim da ajuda do Estado, ok? Só deixando isso bem claro, porque esse é o meu posicionamento político. E aí, voltando, essa política interna de trilhões de células que vivem dentro de mim, um segundo passo é criar uma micropolítica comunitária, que é a forma de onde a gente veio, né? A gente veio depois do nomadismo, mas se bem que o nomadismo também era comunitário, né?
mas pensando num sistema ali seminômade ou mesmo sedentário, a gente se organizou em comunidades, e essas comunidades entendiam que era bom ter um líder que olhasse mais para a comunidade de uma forma global. Naturalmente tinha um curandeiro, e aí vem o arquétipo da bruxa e do mago que a gente vai falar daqui a pouco. Tinham papéis sociais que funcionavam, porque eles vinham de uma necessidade que estava viva. A nossa política a nível macro, ela está morta, né? É uma estrutura que está morta, que está ali para servir somente algumas pessoas e para manter esses privilégios ao longo do tempo. Então, a única forma que a gente tem de desestruturar essa macropolítica, para mim, para você e para todo mundo que tiver capacidade de fazer isso, é a gente reestruturar a nossa política interna, depois reestruturar a nossa micropolítica dentro de uma comunidade, e essa comunidade pode ser as pessoas com quem você mora, né? Se você partilha casa com um parceiro romântico sexual, ou se você partilha com amigos, ou se você partilha com pessoas que você nem conhece, ou se você ainda está na casa da sua família, ou se você está dentro de um bairro, enfim. E crescendo da política que eu faço por adentro, depois para a política que eu faço na minha casa, né, no meu quarto, na minha cozinha, no meu banheiro, e depois crescendo para a política que eu faço dentro do meu bairro, da minha vizinhança, que impacto social eu posso ter. E aí dentro desse impacto social que eu posso ter, como que eu posso ajudar pessoas que não estão em condições nesse momento de gerar esse impacto social. São pessoas que nesse momento precisam de ajuda. E nesse momento em que eu ajudo outras pessoas, eu também estou gerando um impacto positivo para mim, porque também é bom ajudar outras pessoas, né? Esse é o princípio do voluntariado, da caridade. Imagina o efeito que isso tem ao longo dos tempos. Imagina se todo mundo fizesse a sua parte e a gente tivesse esse efeito de repente, tá todo mundo tão bem nas suas micropolíticas que a gente olha para essa macropolítica e fala, desculpa, ó, isso não funciona mais, tá? A gente vai ter que reestruturar isso aqui. E a gente tem o poder de fazer isso enquanto coletivo nacional, enquanto coletivo global. A gente tem esse poder, só que primeiro a gente precisa gerar esse poder sobre nós mesmos, né? Então, eu não acredito em autoconhecimento, em espiritualidade descolado de política, seja micropolítica, seja macropolítica. Isso não funciona pra mim, porque eu tô encarnada nesse planeta, eu sou matéria, eu sou ser humano, e aprender a jogar esse jogo é fundamental para que você termine a partida, né? Não dá para se tirar do jogo se você nem entendeu as regras ainda, né? Porque tá perdendo parte da diversão que é estar encarnado. E aí, indo para o outro assunto de ser bruxa, porque ser bruxa tem tudo a ver sobre criar essa política interna da qual eu estava falando, essa política interna ela precisa de espaço. Esse é o segredo, que eu podia aqui fazer um mistério e tal, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Essa política interna que a gente faz para que a gente seja donos de si mesmo, para que a gente seja o senhor, o rei, a rainha, o governante, o presidente da gente. Essa política ela precisa de espaço. E eu levei muitos anos para entender isso, né? Eu sou uma pessoa extremamente viciada em conhecimento, em cursos, formações, workshops, né? Quem está perto de mim sabe que eu já fiz formação de tudo e mais alguma coisa, até o momento que eu tive que perceber que esse era o meu masculino ferido, que eu queria ser validada através dos meus diplomas, das minhas formações, das minhas capacidades, e que espaço que eu tinha para o prazer verdadeiro. E notem que eu já tinha iniciado no Tantra, etc. Ou seja, até mesmo com o prazer eu queria uma técnica, eu queria uma fórmula, eu queria um caminho, eu queria não me vulnerabilizar, né? Eu queria evitar a qualquer custo ter que lidar com as minhas feridas, com os meus traumas, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, sem entender que eles eram os meus grandes mestres, né? Eles eram o meu grande workshop, que é o Workshop da Vida, que é a Escola da Vida. Uma escola maravilhosa, gratuita, que todo mundo tem acesso. Então, na medida em que eu pude entrar em contato, né, com isso tudo, com as coisas que estavam vivendo dentro de mim, né, aí voltando, os habitantes que estavam vivendo dentro de mim, que tinham necessidades de serem ouvidos, né, seja uma emoção, seja um trauma, coisas que estavam aqui nesse meu ecossistema, eu percebi que
eu estava evitando isso a qualquer custo, me mantendo extremamente ocupada e me achando o máximo por isso, né? Me achando super inteligente, super incrível. E não é que eu não seja, eu sou inteligente intelectualmente, mas faltava muito espaço para me ouvir, para essa autoescuta. E aí, pensando no sistema global como um todo, hoje o bem mais precioso que a gente tem é a nossa atenção. É nossa capacidade de estarmos atentas a alguma coisa. E a gente tem essa atenção roubada a todo momento, né? No nosso celular, na rua, pelos outdoors, pelos letreiros, pelas pessoas, por todas as situações. Para quem vive em cidade, mais ainda. A gente tem hoje uma escassez de uma atenção de qualidade. Então, quando eu decido me retirar desse fluxo, enquanto uma reatividade, uma inércia, né, de estar sempre estimulada, hiperestimulada por esse sistema, eu crio espaço. E dentro desse espaço, eu abro espaço para minha intuição, eu abro espaço para minha autoescuta, eu abro espaço para minha autocura, né, para curar coisas que já estão no meu campo há muito tempo. Eu abro espaço para novos relacionamentos, eu abro espaço para receber aquilo que a vida quer me presentear. Eu abro espaço para o acaso, para o desconhecido. Eu abro espaço para muita coisa. E esse abrir espaço é o que pode fazer com que o arquétipo de bruxa seja ativado em você. E é tão simples abrir espaço, mas não é fácil, né? Porque a gente está o tempo todo sendo estimulado a fazer justamente o contrário. Então, como é que eu abro espaço hoje na minha vida, né? Partilhando com vocês. Eu não atendo de manhã. E isso é uma facilidade para mim, porque como eu atendo pessoas do Brasil e eu tô num fuso horário à frente, e como as pessoas aqui de Portugal sabem que eu já não atendo de manhã, eu só atendo a partir da tarde, e amanhã é minha. Então, eu ando de bicicleta, às vezes eu faço natação, eu faço yoga, eu escrevo no meu diário, eu toco meu violão, eu choro às vezes, eu ouço as músicas que eu quero ouvir, eu fico pesquisando playlist, eu ouço uma palestra, um podcast. Depende muito da altura, da lua, de como eu tô me sentindo, mas eu paro para me escutar e me oferecer algo que eu realmente quero, né? Me oferecer uma nutrição. E muita gente pode pensar, mas eu não posso fazer isso, etc. Gente, eu construí isso ao longo de muitos anos, esse espaço, né? Foram mais de 5 anos para ir moldando, primeiro 20 minutos, depois 30 minutos, às vezes era uma vez por semana só. Então eu fui moldando esse espaço na minha vida, né? E adaptando esse espaço, não tem que ser de uma hora para outra, né? Pode ser 10 minutos do seu dia, pode ser 20 minutos da sua semana, por isso que eu gravo a meditação da semana também, para te oferecer uma ferramenta gratuita para que você possa ter essa autoescuta pelo menos 10 minutos da sua semana. Então a gente pode gerenciar esse espaço para ser bruxa, né? Para se ouvir, para ouvir a sua intuição, porque no fundo ser bruxa tem muito a ver com a nossa capacidade de autotransformação, de autocura, de autorrenovação, de olhar para aquilo que é e transformar naquilo que eu quero que seja, né? Então a bruxa tem muito a ver com autoescuta, autocura, autotransformação, e para isso você vai precisar criar espaço, e essa é uma das coisas mais revolucionárias que você pode fazer, te garanto. Agora, pulando para o arquétipo do mago, né, que é um arquétipo do masculino. Entenda, e aqui quando eu falo masculino e feminino tem nada a ver com gênero, tá? Tem a ver com energia feminina, que pode ser traduzida como yin, ou energia masculina, que pode ser traduzida como yang, porque a gente sim ainda vibra no mundo de polaridades, né? O planeta Terra nesse momento é um planeta de polaridades. Eu acredito que existam outros planetas que já não estão mais no registro das polaridades, mas nesse aqui a gente ainda está, então bora aprender com essas polaridades. Então no arquétipo do mago, que é um arquétipo do masculino, uma carta do tarô também, que é uma das minhas cartas preferidas, eu já abri espaço e eu ajo sobre aquilo que eu vejo, né? Então uma carta mais da ação, né? Que magia eu posso fazer com aquilo que eu vi enquanto bruxa, com aquilo que eu quero transformar enquanto bruxa, né? O que eu posso fazer com essa energia de criação que foi gerada pelo feminino? Que magia que eu posso fazer, né? E essa magia pode ser, por exemplo, às vezes eu estou andando de bicicleta na rua e vejo um lugar novo que eu quero experimentar, eu quero propor meu trabalho naquele lugar, ou uma pessoa interessante que eu quero conversar, que eu quero conhecer, aí eu já estou agindo no arquétipo do mago, eu estou fazendo magia
com o meu tempo, com a minha energia, com aquilo que eu sei sobre mim. Então, a magia do mago tem muito mais a ver, desse arquétipo, com fazer magia com aquele espaço que eu abri. Eu não consigo fazer magia sem ter espaço para isso. Eu não consigo fazer magia se a minha agenda está totalmente preenchida, se eu não tenho tempo nem para respirar 5 minutos. Então, co-criar esse tempo na sua agenda não é um privilégio simplesmente de quem pode, é um privilégio de quem quer. E como eu falei, dependendo da tua realidade, se você, por exemplo, é mãe solo, se você tem 2 empregos, 3 empregos, tem uma jornada de trabalho muito grande, está sobrecarregada emocionalmente, pode ser que você leve um tempo maior para co-criar mais tempo. Mas 5 minutos, com certeza, você pode ter. E eu sei que você tem, senão você não estaria assistindo esse vídeo. Então, essa economia de saber como economizar o nosso tempo, de como gerir o nosso tempo, para mim é tão importante quanto gerir o nosso dinheiro. São recursos que a gente tem, né? A energia do tempo, a energia do dinheiro. E você não precisa esperar ficar rico ou ganhar uma herança para fazer isso, para fazer o que você deseja com o seu tempo, né? Tem muitas coisas, a maioria das coisas da vida são de graça, a gente só precisa, claro, ter os recursos básicos para a gente se sustentar, para a gente ter um teto, para a gente ter um mínimo de qualidade ali humana, né? Os nossos direitos básicos. Mas fora isso, o que a gente precisa mesmo é de tempo e de espaço, para pelo menos criar magia, criar nossa realidade e criar você mesma do jeito que você quer, porque essa é a maior obra de arte que você pode fazer e o maior ato político de resistência que a gente pode fazer. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais sobre mim, sobre os meus atendimentos, sobre como eu vivo essa vida como obra de arte, como eu ajudo outras pessoas a construírem essa magia, porque sim, a gente precisa aprender a pedir ajuda profissional ou da nossa rede de apoio para que a gente crie isso mais rápido, para que a gente, como humanidade, possa catalisar essa transformação com mais leveza, com mais prazer e com mais fluidez também. Você pode clicar nos links que estão aqui embaixo. Eu sou um outro você, a magia é nossa verdadeira realidade, e até o próximo vídeo. Isso sai um bando de